Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal, hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário encerra no fim deste mês, no dia 30. O pagamento de 13º salário vai injetar na economia brasileira 197 bilhões de reais neste ano, valor equivalente a 3% do produto interno bruto, segundo o Diese. De acordo com a pesquisa, cerca de 84 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional. Os empregados formais com carteira assinada representam 49 milhões e meio de pessoas no Brasil. Você já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Sobe para 240 mil o número de candidatos que terão o Enem adiado. E ministro da Educação defende suspensão da prova mesmo em escolas não ocupadas em caso de tumulto. Após um ano do rompimento de barragem, ONU diz que ações após tragédia de Mariana foram insuficientes. Esperança para pacientes que sofrem com mal de Alzheimer e de Parkinson. Remédios simples para controlar a pressão podem reduzir os efeitos das doenças e, quem sabe, até curar. Divida sua opinião com a gente e participe do jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa essa edição falando do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 240 mil estudantes não vão fazer o Enem neste fim de semana devido a ocupações em 364 locais de prova. Pois é, esse número foi atualizado hoje pelo Ministério da Educação em uma coletiva de imprensa. Nós tivemos um pequeno aumento dos locais já informados de ocupação. Estamos com 2% dos locais de prova, aproximadamente 2% dos locais de provas ocupados e com 364, portanto, salas onde estavam previstas essas aplicações, afetando 240.304 participantes. Bem, o adiamento do Enem vai coincidir com a data de vestibulares e também processos seletivos que já estavam agendados para os dias 3 e 4 de dezembro. Haverá um conflito de datas em pelo menos 9 estados e também no Distrito Federal. E a presidente do INEP disse que lamenta a situação, mas que o aluno que passar por isso vai ter que fazer uma escolha. Infelizmente, não há possibilidade de adiarmos. Esse contingente previsto, ainda que ele aumente um pouco, nós temos condições de processar os resultados, a análise dos resultados, para eles poderem integrar justamente com os demais o sistema unificado do SESU. Qualquer alteração nessa data, nós não teremos condições de garantir essa igualdade de oportunidades. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que eu lamento a situação desses estudantes que terão que fazer uma escolha. E a presidente do INEP também falou sobre o esquema de segurança nas escolas onde a prova vai acontecer normalmente. Esses locais de prova, o ministro está me lembrando gentilmente aqui, que é exatamente por isso que nós não podemos mudar de um lugar para o outro, simplesmente substituir. O ambiente todo é preparado, nós temos detectores de metal para uso dos sanitários, nós temos a tomada de impressões digitais no local de prova para confirmação de identidades, enfim, todo um esquema de segurança na porta, nos arredores da escola, há todo um cuidado para que isso não ocorra. E o ministro da Educação, que também participou da coletiva de imprensa, afirmou que o coordenador de cada escola tem autonomia de cancelar a prova em caso de tumulto ou qualquer situação que comprometa a segurança dos alunos. Um dos aspectos que nós levamos em consideração do ponto de vista de segurança é que a preservação do exame e a inviolabilidade dele é algo para nós fundamental. Evidentemente que a gente está falando aí de praticamente 98% dos inscritos preservados no direito de submeter a prova do Enem sábado e domingo, o que é um número
muito expressivo, quase 8.400.000 inscritos que terão a condição de se submeter ao exame sábado e domingo. Se houver qualquer risco num local de aplicação de prova, a segurança do exame, extravio, roubo ou uma situação de tumulto, a recomendação da coordenação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. A realização da segunda prova do Enem no início de dezembro, 3 e 4 de dezembro, essa prova necessariamente não se realizará nos locais que estão ocupados. Aliás, preferencialmente, eu diria que nós localizaremos as provas em pontos que não foram afetados e que signifiquem um maior grau de segurança de que esse tipo de situação não vai se repetir. Então, a gente vai priorizar no momento adequado, o INEP divulgará os locais, até porque o total de alunos que deverá se submeter ao novo Enem no início de dezembro só será conhecido até o dia de amanhã, o dia 7, quando nós concluímos todo o balanço. O governo de São Paulo lançou hoje novas concessões de rodovias que cortam 30 cidades. O lançamento do novo lote de concessões rodoviárias foi feito pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje de manhã, no Palácio dos Bandeirantes. Passarão para empresas privadas 570 quilômetros de rodovias no estado. A concessão inclui as rodovias SP 266, 294, 322, 328, 330, 333 e 351, que cortam 30 cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, Bebedouro e Guará. O prazo para a concessão é de 30 anos. O plano é que sejam investidos quase 4 bilhões de reais na ampliação, recuperação e compra de equipamentos para essas rodovias. A nova concessão, que deve acontecer em 2017, deve trazer benefícios como valor de tarifa de pedágio variável de acordo com o horário e movimento, sistema de internet Wi-Fi. E o contrato ainda prevê redução de 19% em média no valor das tarifas dos pedágios. Investimento no Brasil, em São Paulo, emprego e renda, nada vai ficar mais caro, porque a tarifa ela é limite, então não há nenhuma hipótese de ser nada acima da tarifa. Bem, agora a gente fala de uma mega operação que envolve mais de 200 homens da Polícia Federal Brasileira e da Polícia Paraguaia para prender uma quadrilha que agia no tráfico internacional de entorpecentes. Eles distribuíam drogas produzidas no Paraguai para os estados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Até agora, os policiais já prenderam 25 pessoas. A suspeita é que o grupo tenha movimentado R$1 bilhão. Pois é, e segundo a Polícia Federal, a Operação Cavalo Doido cumpre 81 mandados judiciais, sendo 21 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, 15 conduções coercitivas, quando alguém é levado para depor, e 34 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Goiás e Mato Grosso do Sul. Os investigados devem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa, tráfico internacional de armas, adulteração de arma de fogo e ainda porte ilegal de armas. Se somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão. E o Supremo Tribunal Federal proibiu políticos que respondem a processos criminais de assumirem as presidências da Câmara e do Senado, cargos que podem substituir o presidente da República durante viagens. O Supremo iniciou o julgamento da ação proposta pela Rede Sustentabilidade em maio deste ano. O partido pretendia que o tribunal julgasse se Eduardo Cunha, à época presidente da Câmara, poderia substituir interinamente o presidente da República, mesmo depois de virar réu. A Constituição estabelece que, na ausência temporária do titular do Planalto, devem assumir, pela ordem, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o do Senado e, por último, o do Supremo. 6 dos 11 integrantes da Corte dizem que o substituto do presidente da República não pode ser réu em ação penal. Aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam
a substituição do presidente da República. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e não tem data para ser retomado. Mas Celso de Mello antecipou o voto, consolidando a maioria. Não tem sentido que os substitutos eventuais pudessem ter, eu diria, mais poder do que o próprio titular do mandato. Em tese, havia o risco desta decisão afetar o senador Renan Calheiros, que é denunciado em um dos 11 inquéritos a que responde aqui no Supremo e que hoje é o segundo na linha sucessória de Temer na presidência da República. Mas esta hipótese de veto ao senador ficou agora mais distante. Calheiros divulgou nota para reforçar que não é réu em qualquer processo judicial e que os inquéritos contra ele no STF são todos por ouvir dizer ou interpretações de delatores. Mas está pronta para ser julgada no Supremo a ação em que o senador responde por falsidade ideológica. No inquérito que apura se a empreiteira Mendes Júnior pagou pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem Calheiros tem uma filha. Se o tribunal aceitar a denúncia, o senador vira réu. Cabe à presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidir levar a questão a julgamento. Aliados do senador acreditam que a ministra não fará isso antes de fevereiro, quando Renan Calheiros deixa a presidência do Senado. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou hoje um conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas. Entre as medidas estão o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14% e o aumento da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50 em 2017. E houve redução também nas secretarias. A de Cultura, por exemplo, foi unificada, a de Ciência, Tecnologia e Inovação. A de Transportes foi incorporada de Infraestrutura. De acordo com o governo do estado do Rio, se as medidas não forem implementadas, a previsão é de um déficit de 52 bilhões de reais até dezembro de 2018. Bom, e o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º encerra no fim deste mês, no dia 30. O pagamento de 13º salário vai injetar na economia 197 bilhões de reais neste ano, valor equivalente a 3% do produto interno bruto, segundo o Diese. De acordo com a pesquisa, cerca de 84 milhões de brasileiros serão beneficiados com o rendimento adicional. Os empregados formais com carteira assinada representam 49,5 milhões de pessoas no Brasil. Comparando com o ano passado, quando foi pago 182 bilhões de reais, houve um crescimento de 8,2%, o que significaria aumento de 0,6% acima da inflação prevista para este ano. A maior parcela desses recursos deve ficar no Sudeste, 50,9%, região que concentra o maior número de trabalhadores, aposentados e pensionistas. E diante disso, a nossa enquete do dia pergunta: você já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário? Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag LinkRecordNews ou ainda mande a sua opinião pelo nosso WhatsApp, número 11 95307 1851. A gente espera a sua participação, daqui a pouquinho a gente traz ela aqui na tela do Link Record News. Muita gente vai pagar dívidas, né, Marcela? Pouca gente consegue ali guardar o 13º para fazer uma viagem. De qualquer forma, as férias se aproximam e as agências brasileiras de turismo comemoram o aquecimento nas vendas de pacotes de viagens. Na contramão da crise, o turismo deve fechar um ano em crescimento, graças ao Nordeste, que se mantém no topo do ranking dos lugares mais procurados. A mudança já começa a ser vista nos pontos turísticos da cidade. Os visitantes estão chegando cada vez mais. A cidade está tranquila, está bonita, está gostosa, o clima está bom, vale a pena. Estamos aproveitando para conhecer os pontos turísticos e conhecer a Bahia. Desde o mês de agosto, as agências de turismo estão comemorando o aumento pela procura por pacotes de viagens. A expectativa para o verão é de um crescimento de 7% no setor. Nós esperamos, inclusive, um fluxo maior, tá entendendo, de turistas estrangeiros, porque embora o dólar
tenha se desvalorizado um pouco, ainda é bem favorável à vinda de estrangeiros e o brasileiro viajando. Além da grande procura pelas cidades do Nordeste brasileiro, os destinos internacionais também estão na lista de quem pretende viajar, já que o real teve uma pequena valorização. Nesta agência, a situação já começou a melhorar. Nos últimos 20 dias, mais de 30 pacotes de viagens foram vendidos. A queda do câmbio deu um ânimo maior nas pessoas a procurar, então a gente está sentindo que o mercado está começando a aquecer, para que esse verão vai ser um verão bom. Monique aproveitou o momento para programar uma viagem para Amsterdã. Ela só deve embarcar em junho do ano que vem, mas quis garantir a passagem o quanto antes. Programando direitinho dá para viajar para qualquer lugar, né? Com antecedência, encaixando direitinho, a gente consegue qualquer coisa. Bom, e se você vai viajar, vai jantar em algum restaurante, vai gostar dessa notícia. Porque na Bahia, o Procon decidiu que as pizzarias não poderão mais cobrar pelo valor mais caro quando a pizza é de 2 sabores. A prática foi considerada ilegal e abusiva. Pizza, paixão culinária para muita gente. A iguaria com massa de farinha de trigo, queijo e molho de tomate, agora quando for pedida com mais de 2 sabores, não vai poder ser cobrada apenas pelo mais caro. A sugestão é que o estabelecimento comercial ele faça o preço médio entre os 2 sabores ou 3 sabores da pizza e faça a cobrança justa. Os estabelecimentos vão ter 15 dias para se adequar às regras. Caso não cumpram as orientações, aí sim serão multados. Eu não falo em prejuízo, sabe? Quando você vem com a nova ordem que favorece o consumidor, você tem mais consumo e mais demanda. Quem gostou ainda mais foi o consumidor. Se a gente pede vários sabores e é distribuído por o valor de cada sabor que a gente pede, realmente o consumidor leva vantagem, não é, em relação a isso. E também eu acho que as pizzarias, o movimento aumentar um pouquinho também. A pizza parece que sai mais gostosa? Sai muito mais gostosa, com certeza. No próximo bloco, você vai ver remédios simples para controlar a pressão podem reduzir os efeitos do mal de Alzheimer e de Parkinson e aí, quem sabe, até curar. E como hoje é sexta-feira, nós vamos agora para o intervalo com um dos destaques da agenda cultural. Olha só. Olá, Record News! Nós do Saltimbancos estamos aqui para convidar vocês para nos assistir no Teatro Folha, no Shopping Higienópolis, todos os sábados, domingos e feriados, às 16 horas. Vem, pessoal! Vem! 4 braços dados juntos, essa vão virar presunto. We're off to see the wizard! Mas, senhora, isso aqui é flutuar! 3h23 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Estamos de volta com uma história, né, que é uma medida polêmica praticada aí por alguns moradores. Eles decidiram agir por conta própria para enfrentar a violência daqui de São Paulo. A que ponto chegamos, né? Indignados com o número de roubos, eles colocam placas nas ruas e também nas casas para alertar a população sobre a onda de assaltos. Basta andar por este bairro, na zona sul de São Paulo, para ver o pedido de socorro dos moradores. O cartaz é simples, colado no ponto de ônibus. Tem o pavor de estar aqui. 6 horas da manhã, Deus me livre. A dona Hilda entrou para a estatística da violência. Foi assaltada 2 vezes nos últimos 3 meses. Ali na rua, subindo aqui, um moleque de 18, 19 anos me pegou, me jogou no portão e pôs arma na barriga pedindo dinheiro. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nas delegacias que atendem o bairro, foram registrados quase 2.400 casos de roubo na região no primeiro semestre desse ano. Situação que se repete na Grande São Paulo. Em Diadema, a Edna decidiu colar os alertas nos postes e casas na esperança de proteger a vizinhança. Moradores de praticamente todas as casas foram vítimas de assalto quando chegavam ou saíam das residências. Policiamento nenhum. A gente está, ó Deus dará aqui. A gente sai daqui de casa com medo. Segurando a bolsa, porque aqui passa motoqueiro roubando, passa transante roubando, passa cara querendo invadir a casa.
A gente não tem segurança nenhuma. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que em nota respondeu que neste ano 355 pessoas foram presas em flagrante na região dos assaltos em Diadema. A Secretaria informou ainda que está atenta à criminalidade, com operações e patrulhamento das polícias civil e militar. É um pedido de socorro nervoso. Pelo amor de Deus, manda uma viatura aqui. Uma mulher acusa uma enfermeira de agressão aqui em São Paulo. Ela foi ao hospital levar a mãe para o atendimento e saiu de lá com o dedo mordido e uma lesão no pescoço. Olha só. Ana Cristina só precisava acompanhar a mãe em uma consulta médica, mas saiu assim do hospital do servidor público. Estou aqui com a cervical, 2 injeções de cada lado, tramol, olha aqui o dedo. Os ferimentos na mão e no pescoço foram sofridos durante uma discussão que acabou em briga. Ana Cristina ficou com um corte no dedo depois de ser mordida por uma técnica de enfermagem. 10 dias. 10 dias? É. E a mão? E tomando antibiótico. E a mão tô fazendo curativo e tomando antibiótico. Tô tomando anti-inflamatório. Ela veio até o hospital porque a mãe havia feito uma cirurgia nos olhos e precisava passar pelo retorno. Ela mora no litoral sul e viajou até São Paulo na última terça-feira com a mãe para a consulta agendada. Segundo a denunciante, ao chegar no hospital do servidor público, ela descobriu que o médico estaria de férias e que o atendimento não seria feito. Eu fui falar com a enfermeira-chefe, ela me atendeu muito bem, foi muito atenciosa. Só que nesse meio termo, uma outra enfermeira entrou no meio da conversa, foi muito estúpida, falou que não, que minha mãe teria que esperar o médico dela voltar e começou a ser muito grossa comigo. Então, Ana Cristina decidiu fazer uma reclamação à ouvidoria do hospital por conta da atitude da funcionária. Mas, no caminho, ela foi agredida. Olha, você quer ir para a ouvidoria, você vai para onde você quiser e eu vou para onde eu quiser. Aí eu pus a mão no ombro dela e falei assim, não, você vai comigo para a ouvidoria. Foi onde ela pegou meu dedo, mordeu. O que era para ser apenas um retorno médico virou caso de polícia. E um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e injúria. Segundo a Polícia Civil, as 2 mulheres envolvidas na ocorrência constam como vítimas e autoras. Elas já prestaram depoimento e o caso está sendo investigado. A mãe da denunciante foi atendida 4 horas depois do horário marcado. E Ana Cristina também passou por cuidados médicos. Vai precisar ficar com um colar cervical e tomar antibióticos por 10 dias. Eu espero que seja feita justiça, né? Que ela, sei lá, que ela seja mandada embora, que ela sofra uma punição, né? Alguma coisa assim do tipo, né? Bem, a assessoria do Hospital do Servidor Público esclarece em nota que a agressão partiu da usuária. O hospital já encaminhou todas as informações à polícia para as devidas providências e uma sindicância interna já foi instaurada. Um momento de interatividade agora no link Record News. No final desse mês, acaba o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. 84 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com esse dinheirinho extra aí no final do ano. E a gente pergunta para você se você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro da primeira parcela do 13º salário. Para votar, para participar na nossa enquete, também nas nossas redes sociais, é só usar a hashtag link Record News. Você também pode mandar a sua opinião, falando o que você vai fazer com essa primeira parcela do 13º pelo nosso WhatsApp. O número é esse aqui que está embaixo da tela, o 11 95307 1851. E tem bastante gente participando. Vamos ver aqui na tela, Clara. Dinheirinho esperado, né? O Christian de Campinas, interior de São Paulo, diz o seguinte: eu vou usar para pagar algumas contas, mas vai sobrar sim para passear um pouco. Que bom, né, Christian? Obrigada pela sua participação. O difícil é quando tem que gastar tudo com dívida, né? Ainda mais agora, ano de crise, né, Marcela? A gente acabou acumulando muita dívida nesse ano, portanto, vai ser difícil sobrar. Mas para quem sobra, felizmente, ainda bem, né? O Vavá de Minas Gerais diz o seguinte: vou guardar o dinheiro porque pretendo viajar no fim do ano. É isso aí, que bom, então, que você vai conseguir viajar com esse dinheirinho da primeira parcela, né? Ainda tem a segunda parcela, 13º. Muita gente vai usar para pagar material escolar da filha. IPTU
IPTU, IPVA. Exatamente, tem bastante conta no começo de ano. Bom, continue participando, a gente volta com interatividade, a sua participação aqui na tela do Link Record News. A gente segue agora com outros destaques, porque a esperança para pacientes que sofrem com mal de Alzheimer e de Parkinson pode estar com um remédio simples para controlar a pressão. É verdade. E quem sabe até a cura, viu? A descoberta é de 2 pesquisadores brasileiros. Num laboratório de pesquisas, nem sempre os resultados surgem conforme o esperado. E isso, às vezes, representa progresso. Foi o que aconteceu com esses cientistas que estudavam os efeitos de medicamentos usados para controle de pressão. Acabaram fazendo uma grande descoberta. A perspectiva futura é que os bloqueadores de canais de cálcio, além de serem usados como antihipertensivos, eles poderiam também ser usados para tratar doenças neurológicas e psiquiátricas, como eu citei, mal de Alzheimer, Parkinson. Os biomédicos da Universidade Federal de São Paulo identificaram que um dos efeitos colaterais dos medicamentos atinge a liberação de transmissores cerebrais. Falhas nesse sistema podem ser responsáveis por inúmeras doenças neurológicas. No caso do sistema nervoso central, quando a liberação desses mensageiros liberados pelos neurônios, chamados neurotransmissores, está diminuída, o que acontece é que aquela função que esses neurônios controlam também está alterada, ou seja, em muitos casos diminuída também. É o caso da depressão, por exemplo. A descoberta dos pesquisadores brasileiros pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um medicamento capaz de reduzir os efeitos de doenças neurológicas, entre elas o Alzheimer. O trabalho já está em uma fase considerada avançada, de estudos pré-clínicos. Os testes em animais estão em andamento, mas ainda é cedo para prever quando tudo isso poderá se tornar um novo tratamento para os pacientes. Há tanto questões legais envolvidas, questão de tempo que vai ser usado do estudo, pode demorar 5 anos, 10 anos, então isso não dá para se prever. Com isso, eu ofereço uma expectativa maior de vida, uma qualidade de vida melhor ao paciente. Não significa a cura hoje, mas pode significar amanhã se nós entendermos melhor. Qualquer novidade neste segmento representa esperança para parentes de portadores de doenças neurológicas. O Flávio acompanha há 7 anos a evolução do Alzheimer da mãe, Dona Regina, de 89 anos. Quantos netos a senhora tem? Quantos netos? É. Quantos eu tenho? Pai, eu não me Só a Marina e a Cristina. E a Cristina, né? As 2. Até a chegada de um medicamento ao mercado, ele e a família fazem o que estiver ao alcance para manter a qualidade de vida da mãe. Hoje em dia ainda a gente não tem essa expectativa grande pelas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né? E tem mais pesquisa por aí. O vinho pode ser uma esperança para portadores da doença de Chagas. Pela primeira vez, os cientistas encontraram uma possibilidade de reversão da doença que mata 6 mil brasileiros todos os anos. Que uma taça de vinho ao dia faz bem para o coração, todo mundo já sabe. Mas os benefícios da bebida para a saúde podem ir muito além. É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Oswaldo Cruz, feita em camundongos com sintomas da doença de Chagas. Os cientistas usaram um antioxidante presente em algumas frutas e concentrado nos vinhos tintos, o resveratrol. O resultado surpreendeu. O que o resveratrol traz de novo para essa perspectiva de tratamento desse paciente é reverter esses problemas cardíacos e trazendo qualidade de vida e uma sobrevida maior. A doença de Chagas é causada por um parasita frequentemente transmitido pelo mosquito barbeiro. A doença provoca febre, dor de cabeça e fraqueza. Em estágios mais avançados, o parasita se aloja no aparelho digestivo e nos músculos do coração. Exames comuns e muito conhecidos entre pacientes com problemas cardíacos também foram usados pelos pesquisadores com os camundongos. Antes e depois do tratamento, os bichinhos fizeram eletro e ecocardiograma. E pelo resultado já deu para perceber que a função cardíaca melhorou e muito. O coraçãozinho antes doente, agora bate a todo vapor.
O tratamento durou apenas um mês. Agora, os pesquisadores planejam novos testes para checar a eficiência em humanos. Realmente é um tratamento difícil para transpor para humano, mas nós vamos tentar. Então, depois desses testes em camundongo, esses novos testes para acertar nós vamos buscar financiamento para os testes em humano. Tomara que consiga, né? Bem, e no próximo bloco você vai ver que depois de um ano do rompimento da barragem, a ONU diz que ações após tragédia de Mariana foram insuficientes. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Dá só uma olhada. Olá! Essa semana nós estrearemos Philon, o Teatro do Mundo. Com produção do Estúdio Fita Crepe SP, Philon é uma criação a partir do estudo entre som e movimento, com direção de Kênia Dias, Ricardo Garcia, com Alisson Amaral e comigo, Ana Paula Lopes. A nossa temporada será de 3 a 13 de novembro, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, às 20 horas. Esperamos por vocês. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Etienne Nadini, eu vou estar tocando com o Coma esse sábado, dia 5, em Passo Fundo, no Teatro Múcio de Castro, às 20 horas. Eu espero todos vocês lá. Tchau. Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre Faltando 20 minutos para as 4 horas da tarde pelo horário brasileiro de verão, e o Link Record News já está de volta. De volta falando da tragédia de Mariana, que completa hoje um ano, em que o rompimento da barragem da mineradora Samarco lançou uma enxurrada de lama na região. A ONU hoje divulgou um comunicado no qual informa que as medidas tomadas por autoridades e empresas envolvidas não correspondem à dimensão do desastre e às consequências socioambientais, econômicas e de saúde. O documento, assinado por especialistas em saneamento básico, direitos humanos, direitos de povos indígenas e saúde pública, aponta que cerca de 6 milhões de pessoas afetadas pela tragédia continuam sofrendo. Além disso, os especialistas afirmam que o governo ainda não providenciou provas de que a qualidade da água dos rios da região é suficiente para o consumo humano depois do acidente que levou rejeitos de mineração ao Rio Doce. E olha só, a polícia de São Paulo está atrás de uma quadrilha que rouba carros de luxo, clona as placas e vende por meio de anúncios na internet, nas redes sociais. 4 pessoas foram presas. Um dos carros roubados estava no estacionamento de um shopping, pronto para ser vendido. A imagem exclusiva mostra o momento em que os investigadores encontraram o carro roubado, avaliado em R$100 mil. Estava com placa clonada, parado no estacionamento de um shopping, à espera de compradores. O veículo pertence a este engenheiro e foi levado por bandidos armados da porta de casa. Já desceu 2 elementos armados, já foi me abordando. Pediu para que eu entrasse, ficasse quieto. Entraram dentro do veículo e saíram em fuga brusca, na contramão. A polícia chegou até o carro depois de descobrir este lava-rápido na zona norte de São Paulo. Aqui os investigadores localizaram outros 3 veículos roubados, todos de alto padrão e recém-tirados da concessionária. 4 homens identificados durante a investigação foram presos em flagrante. A quadrilha anunciaria todos eles para venda pela internet. No celular de um dos suspeitos havia a foto de um dos carros roubados, usada para fazer o anúncio. Tem os bandidos violentos, que são aqueles que roubam o carro. Tem o pessoal que recepta esse carro para fazer a preparação. Tem aqueles que vão emitir o documento e tem aqueles que vão fazer a efetiva venda desse veículo. Os carros que foram recuperados pela Polícia Civil haviam sido roubados aqui em São Paulo e em cidades do ABC Paulista. Nenhum dos 4 presos foi reconhecido pelas vítimas. Por isso, eles vão responder por receptação e formação de quadrilha. A polícia já sabe que a quadrilha é formada por dezenas de bandidos, que ainda vão ser investigados. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Tem um velho ditado que diz que quando a esmola é muita, você precisa desconfiar. E é a velha história. Um carro que vale R$150 mil te oferecem por 120, 110. Alguma coisa tem de errado. A polícia descobriu um novo método de agir das quadrilhas.
elas furtam e roubam carros novos. Eles clonam a placa, falsificam o documento e vendem o carro. Inclusive anunciam na internet e anunciam até em sites bem conhecidos. Então, a partir desse instante, você que está interessado, quando te oferecerem para um carro, mesmo na internet, você toma muito cuidado, adote algumas precauções, verifique o chassi. O certo é o seguinte, te oferecer um carro, você achou o preço bom, você vai comprar, o que você faz? Pega o seu despachante, faça ele fazer uma verificação completa no carro. E aí, sim, depois que o despachante disser, está tudo ok, está tudo livre, eu fiz uma pesquisa no Detran, aí você compra. Do contrário, você vai comprar um carro clonado. E se você comprar um carro clonado, você vai perder o dinheiro. Simplesmente seu dinheiro vai sumir, porque você está comprando um carro roubado ou furtado. Diante disso, tome muito cuidado. O barato, muitas vezes, sai caro. Bem, no próximo bloco você vai ver os bastidores com Débora Bresser. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Fala São Paulo, fala todo mundo que está vendo a Record News, aqui é o Rubel. Queria convidar todos vocês para o show que vai rolar no Auditório Ibirapuera esse sábado agora, às 9 horas da noite. A gente vai tocar o show de despedida do disco Pearl, meu primeiro disco. Vai ser o encerramento dessa turnê. E a gente vai estar com uma banda maravilhosa, com piano de cauda, com trompete, com baixo acústico, com bateria, com guitarra, com banjo, com tudo que tem direito. Vai ser bem bonito, chega mais. Um beijo. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. 3h50 da tarde pelo horário brasileiro de verão. O Link Record News já está de volta. De volta, e a gente convida agora a nossa cronista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Quer dizer que as fãs de Justin Bieber, que vão assistir o show dele aqui no Rio de Janeiro no ano que vem, já estão na fila 5 meses antes. O que é isso? Pois é, Marcela, boa muito tarde. Amor? Boa tarde, Maria Clara. Olha, eu acho que é muito amor e muita falta de juízo, né? Porque o show do Justin Bieber está marcado no Sambódromo Carioca para o dia 29 de março de 2017. E nós estamos aqui no início de novembro e já tem pelo menos 2 grupos de fãs com acampadas numa das entradas ali da Praça da Apoteose, lá no Sambódromo. Então, o que a gente já sabe, o que a gente já viu, muita gente já foi lá conversar com essas pessoas. Esses grupos, eles estão se organizando mesmo, eles fazem revezamento para as pessoas ficarem ali e guardarem esses lugares na fila. Então, eles vão comer perto ou trazem comida. Inclusive, como a gente vai ter aí Natal, Réveillon, vários deles já declararam que vão, inclusive, fazer a ceia ali, né, acampados. E a gente tem algumas pessoas que são adolescentes e tem pessoas já de 19, 20 anos. O fato é que, assim, você tem um grupo, parece que de 100 pessoas, outro de 60 pessoas. Inclusive, eles têm os nomes registrados de quem está nos grupos e tal. Segundo eles, tudo justifica, né, o amor pelo Justin Bieber. Agora, é um pouco demais, né? É muita coisa. Mas é preciso ficar 5 meses antes na fila, Débora. É muito tempo. É muito tempo. E a gente até fez a ressalva de que neste período a gente vai ter carnaval. Pois é. Né? O carnaval é no final de fevereiro. Ou seja, como que esses meninos pretendem ficar ali acampados durante o carnaval, por exemplo, né? Esperando o show do Bieber, que é só um mês depois do carnaval. Mas eu acho que realmente é um amor de fã. Tem algumas fãs que foram ouvidas falando que ele mudou a minha vida, ele é uma pessoa da família. A relação que elas têm realmente com o Bieber, ela ultrapassa essa questão de um artista.
elas acabam achando mesmo que ele faz parte da vida delas. Agora, se você for pensar, né? Tem uma pessoa lá, um maluco, né? Esperando 5 meses, mas são 160 pessoas. E a vida fica parada nesse meio tempo até encontrar ele no show? Pois é, e muitas pessoas, a repercussão foi muito grande desse assunto, dessa notícia de que já teria gente lá. A gente está aí, né, na véspera do Enem, na boca desses, né? Quer dizer, para fazer Enem não chegar atrasado, ninguém acampa em lugar nenhum, né? Isso a gente não vê, né? Pelo contrário, aquela cena clássica dele chorando na porta, todo mundo chorando, atrasado no portão, né? Para perder prova, isso tudo bem, né? Ninguém acampa nem no dia, né? Então, eu acho que assim, houve uma repercussão muito grande, as pessoas realmente não conseguem entender o que leva essas pessoas a ficar tanto tempo esperando um show e também que relação, né, não tem limites, né? Cadê os pais dessa galera? Porque alguém tem que falar que não, né? Fica em casa, espera o show aqui. E mesmo os outros fãs, quer dizer, você começa a criar muita antecedência, quer dizer, as pessoas que compraram também os ingressos, quer dizer, vão chegar lá, né? Todo mundo comprou, quem comprou o ingresso vai poder entrar. Então, não tem necessidade dessa antecedência, dessa loucura. Eu acho que é uma coisa a se pensar, realmente. Isso diz muito aí sobre essa história de ser fã e essa história de ter, né, essa necessidade de querer ser o primeiro a estar ali, né? O fanatismo, né? Agora... Tá certo, então. Débora, então, bom final de semana para você, boa folga. A gente volta a se encontrar na segunda-feira com mais notícias dos bastidores das redes sociais. Obrigada, gente. E bom Enem para quem vai fazer Enem. E os jovens que não vão ficar acampados, mas tem prova aí. Boa sorte para todo mundo. Mas fica a dica para acampar a partir de amanhã de manhã, pelo menos, eles podem pensar nisso, né? E não chegar atrasado e nos poupar daquela cena sempre tão triste de ficar ali, né, no portão, sofrendo porque chegou atrasado. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Gente. Bom, momento de interatividade agora no Link Record News. A gente perguntou para você hoje se você já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário. As empresas têm até o fim do mês para pagar a primeira parcela. E a gente perguntou, então, exatamente sobre isso. Se você já tem alguma ideia do que vai fazer, a gente vai ver as opiniões na tela. Enquanto isso, você pode votar na nossa enquete. Daqui a pouco a gente vai trazer o resultado final da enquete usando a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais. Vamos ver agora a sua participação. Participação da Maria José, de São Paulo, capital. Pretendo guardar o 13º para pagar contas em janeiro, o que muita gente faz. Obrigada, Maria. O Wanderson, de Ibiporanga, Bahia, diz o seguinte: vou tirar minha primeira habilitação, um sonho antigo. Que bom! Obrigada pela sua participação, Wanderson. O José de Franco da Rocha, São Paulo, diz o seguinte: meu 13º vou usar em viagem de fim de ano com a minha família. Que bom que vai dar para viajar com a família toda. Obrigada pela participação. Bom, a gente vai fechar a enquete. Você aí, sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário? Vamos ver o resultado da nossa enquete aqui na tela, então. 83% das pessoas já sabem o que vão fazer com a primeira parcela do 13º e 17% ainda não sabem. Tomara que seja para alguma coisa gostosa, uma viagem, um presente. E a gente volta então a se encontrar no Link Record News da segunda-feira e você pode continuar participando com a gente. E por falar em coisa gostosa, sorvete, sanduíche, até milkshake. Tudo isso feito com churros. Todos esses doces podem ser encontrados num festival que acontece na Zona Leste de São Paulo. O churro faz tanto sucesso que ganhou um festival exclusivo, com mais de 20 expositores cheios de novidades. E uma multidão veio se fartar neste shopping na Zona Leste de São Paulo. Adoro churros, desde quando sou pequena, sempre comi churros, adorava. Os churros têm origem na Espanha, uma massa simples, frita, polvilhada de açúcar e canela. Quando chegou no Brasil, ganhou doce de leite e ficou uma delícia. Agora, hoje em dia, é até difícil escolher com tanta variedade. Essa mesa farta aqui é só uma pequena amostra dos chefs para esse doce. O Festival Churros mexe com a memória afetiva das pessoas, todo mundo é apaixonado por churros, né? Churro com pedaços de chocolate, sanduíche de churro ou assim com calda de chocolate e doce de leite, a moda dos espanhóis. Já esse aqui nem dá para chamar de churro. Acompanha aí, uma caneca é toda lambuzada no doce de leite. Depois passa nas castanhas. Dentro vai milkshake de baunilha. Por cima, chantilly.
E os churros arrematam a receita matadora, que não por acaso ganhou o nome de tsunami. Eu acho que eu vou precisar de reforços para esse aqui. E esse tsunami não assusta esse casal aqui. Eles vão enfrentar logo 2 de uma vez. Em meio a tantas calorias, tem também uma opção saudável. Mini churros feitos de batata doce ou de biomassa de banana verde, que são assados em vez de fritos. A tendência hoje justamente é essa, né? As pessoas estão buscando um produto de mais qualidade, estão buscando realmente um conceito mais saudável. Então, sem fritura, sem nenhum tipo de gordura, né? Então, nesse caso, é um conceito bem focado para pessoas que querem uma alimentação saudável. É o tipo de programa que deixa todo mundo feliz. Diversão garantida para toda a família. O doce de leite está quente. Todo mundo feliz e com água na boca, que delícia. Eu adorava churros quando eu era criança, continuo adorando, é uma delícia. Eu fiquei super com vontade de ir a esse festival nesse fim de semana, mas estou de plantão. Que tristeza. Bom, com essa delícia a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News vai ao ar de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Na segunda-feira, então, a gente se encontra. Um ótimo fim de semana para você. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.